Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, quarta-feira, 25 de agosto de 2021, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e traz hoje os seguintes assuntos. Não ter férias prejudica a saúde mental, é o que diz o psicanalista Christian Dunker. Bolsonaro monitora greves e corta salários em mais um ataque aos servidores e ainda a Amazon é processada por demitir trabalhadora que precisava ir 6 vezes ao banheiro por dia. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente tem falado aqui no Jornal da CUT sobre os retrocessos nos direitos dos trabalhadores que foram inseridos, esses retrocessos que estão na medida provisória 1045, a reforma trabalhista de Bolsonaro. Direitos fundamentais, como o 13º, o salário mínimo, o FGTS e ainda o menor valor da hora extra, o valor menor para a hora extra, são algumas das maldades da MP 1045, mas tem mais maldades. Uma outra dessas maldades é o fim das férias remuneradas para trabalhadores de 18 a 29 anos que forem contratados pelo programa proposto na medida provisória. A perda desse direito traz consequências, consequências graves para a saúde de trabalhadores e trabalhadoras, porque vai levar esses trabalhadores a uma exaustão que vai provocar o aumento de transtornos mentais, de depressão, de ansiedade e o temor do desemprego. A afirmação é do psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP, o Christian Dunker. Ele diz que todos precisam de um período de acomodação independente da área de trabalho pelo estresse causado, seja pelo desgaste físico ou pelo desgaste mental. Então faz parte da vida se recompor num período sem trabalho. Christian Dunker diz que é muito ruim ficar sem as férias, que é um período que chamamos de organizar o futuro, sem perspectivas no horizonte, para organizar a vida, para fazer uma viagem, para resolver pequenos problemas, para descansar. Se cria mais desalento, aumenta a falta de iniciativa, de engajamento psíquico no trabalho, o que é péssimo também para as empresas e para os negócios. O psicanalista explica que quando o trabalhador fica sem essa prospecção, sem saber o que vai se fazer no futuro, ou ele não consegue se programar, por causa das férias, ele perde a capacidade de fazer determinados sacrifícios que a vida impõe e que quando se tem a perspectiva de tirar as férias em 3, 5 meses, isso acaba dando um fôlego para novos sacrifícios. A gente fica na expectativa, Daqui 2 meses eu vou tirar férias, enfim, dá um outro astral, dá uma outra atmosfera pra gente. Ou seja, é pensar, vão chegar as férias e eu vou poder descansar. As férias fazem parte, então, do desejo humano de sobreviver. Sem isso, diz o Christian Dunker, o futuro vai ficando mais curto, os sonhos de estudos vão se esvaindo, os investimentos, o novo emprego, a expectativa de um novo emprego, tudo isso se torna impraticável. Então, a MP, a medida provisória 1045, reforma trabalhista de Bolsonaro, é uma medida insalubre de retorno à escravidão, diz o Christian Dunker. Bora ser contra? A MP, para passar a valer, ainda depende da votação no Senado Federal, que tem até o dia 7 de setembro para aprovar ou não o seu conteúdo e depois segue para sanção presidencial. Dá tempo de pressionar parlamentares ainda para que sejam contrários a mais esse retrocesso. Direitos. Jair Bolsonaro ataca mais uma vez os direitos também dos trabalhadores do Serviço Público Federal. Dessa vez ele quer impedir os servidores de lutar por melhores salários e condições de trabalho. Uma instrução normativa do governo federal de maio deste ano, colocada em prática agora, prevê um monitoramento de movimentos grevistas dos servidores e desconto dos dias parados. Pelo sistema de controle implantado pelo governo Bolsonaro, que é online, órgãos públicos deverão informar ao governo sobre as greves e trabalhadores que aderirem a essas greves vão ter os dias parados descontados de seus salários imediatamente. A medida afeta todos os órgãos da administração pública direta, como ministérios, agências reguladoras, até mesmo universidades que têm autonomia. O texto da instrução normativa diz o seguinte: constatada a ausência do servidor ao trabalho por motivo de paralisação decorrente do exercício do direito de greve, os órgãos e entidades integrantes do CIPEC, que é o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, deverão processar o desconto da remuneração correspondente. A gente conversou com o Sérgio Ronaldo da Silva, que é secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONDCEF. O Sérgio Ronaldo fala pra gente que isso não é muito novidade, não, vindo do governo Bolsonaro. Olha, cada dia, André, fica caracterizada aquela expressão que o representante do mercado e do Bolsonaro, Paulo Guedes, falou no dia 22 de abril do ano passado, que tinha colocado uma granada no posto do inimigo. Então, para o Bolsonaro e o Paulo Guedes, os funcionários públicos são inimigos dele. Então, o governo que trata o servidor
normativas, decretos, retirando direito do conjunto dos trabalhadores, principalmente do setor público. Agora, o governo tem retirado direitos por meio de medidas, decretos, instruções normativas como essa que a gente está falando nessa reportagem, e isso tem sido feito para passar a boiada, como eles mesmos dizem, né, sem ser necessária a aprovação de muitas das medidas do Congresso Nacional. Sérgio Ronaldo critica. Nada mais do que isso para demonstrar o autoritarismo desse governo. Então, não sabe lidar com o contraditório. Então, o governo, ele quer dar uma de corajoso, mas é um falastrão que não tem coragem de enfrentar um movimento paredista. Notícias. A Amazon foi processada por demitir uma trabalhadora portadora da síndrome de intestino ou de cólon irritável que precisava ir ao banheiro 6 vezes por dia. Essa doença é crônica, causa diarreia, dores abdominais, constipação, inchaço. Mas antes que pudesse comprovar o que dizia com atestados médicos, Maria Iris Janet, que começou a trabalhar em um depósito da Amazon em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 2020, foi demitida. Ela decidiu processar a empresa em junho desse ano, segundo informações do site Business Insider, reproduzidas pelo Universo Online. De acordo com a reportagem, a trabalhadora teria comunicado ao seu chefe sobre o problema. Ele pediu um laudo médico em até 5 dias, comprovando a necessidade das idas ao banheiro, mas como o médico demorou 6 dias para entregar o documento, ela foi demitida antes que pudessem apresentar as provas. E não é a primeira vez, não é um caso isolado de desrespeito aos trabalhadores na Amazon. Em março deste ano, a empresa foi acusada por condições de trabalho precárias e foi processada por negar intervalos de almoço e descanso a funcionários de centro de distribuição. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT, cut.org.br. Para mais notícias, mais informações nas redes sociais CUT Brasil, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição, então até lá.